Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Ana. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Se você já conhece o canal, seja bem-vindo de volta. E hoje eu vou conversar com vocês sobre as melhores leituras de 2024. Bom, em 2024 eu não li tanto em questão de quantidade, mas eu li bastante coisa boa e eu vim conversar com vocês hoje sobre o que realmente marcou meu ano assim. Essa pilha aqui não tá em ordem de preferência, do melhor pro pior, no caso, menos melhor, né? Ou algo do tipo, só tá em ordem de tamanho mesmo. Então, vou começar com vocês aqui falando quais foram os livros. Bom, aqui nós temos Mito e Religião na Grécia Antiga, do Jean-Pierre Vernant. Esse livro é um livro mais teórico e ele vai falar sobre a questão realmente dos mitos na Grécia Antiga e como que isso, de certa forma, era, né, a religião daquele povo. E como que isso se relaciona, talvez, com a forma com a qual nós, né, do Ocidente, do mundo atual, nos relacionamos com a religião e como que nós vemos a religião dos gregos. Eu fiz bastante marcação nesse livro. Eu tinha comprado ele para uma matéria da faculdade, que era literatura grega, que eu precisava fazer um trabalho sobre Dionísio, e aqui tem um pouco sobre Dionísio, tem uma parte, deixa eu mostrar para vocês aqui, do misticismo grego, que vai falar só sobre o Dionísio em um capítulo. E esse livro, assim, ele é muito interessante. O Vernant tem uma linguagem muito fácil de compreender. Eu acho que quem está começando na mitologia, quer saber mais sobre os gregos, é uma ótima pedida esse livrinho. Ele é bem curtinho, tem cerca de 90 e poucas páginas, e assim, sensacional, ele tá todo anotado, todo marcado, e muito, muito bom. Vou mostrar um pouco pra vocês aqui do interior, né? E aqui atrás. Simplesmente, assim, muito bom. Eu achei muito interessante a forma que o Vernant vai falar sobre a questão da mitologia com a poesia, né? Porque a gente sabe que os gregos têm toda essa relação com a poesia, com os cantos épicos, né? Por exemplo, Ilíada e Homero, né? A Ilíada, Odisseia de Homero, quer dizer. E tudo isso tá dentro aqui do que aquele povo via como religião, das crenças que eles tinham, de como que eles se relacionavam com aqueles deuses, né? É muito curiosa a forma que ele vai colocar o Dionísio aqui. Como eu falei, precisei ler, né, pra fazer um trabalho do Dionísio. E é muito interessante como que tinha essa visão dos deuses e essa rivalidade, né, não era só entre os deuses, meio que eles também viam um deus ou outro como inferior, como superior. E assim, muito, muito interessante. Recomendo muito essa leitura. Vou deixar aqui embaixo o link de todos os livros, né, da Amazon. E assim, muito, muito legal. E eu amo essa capa, eu acho linda. Essa pintura desses vasinhos antigos, eu acho a coisa mais fofa. Bom, o próximo livro é A Abadia de Northanger, da Jane Austen, que eu li com vocês em um vlog, inclusive. Também tá muito, muito marcado. E assim, gente, esse livro é muito divertido. Eu dei muita risada lendo esse livro e marquei bastante coisa sobre amizade. Porque aqui, a Jane Austen, ela vai fazer uma certa sátira, né, aos romances góticos, que eram muito famosos na época dela e até hoje são. E literatura gótica vitoriana é a minha favorita, tanto que o meu livro favorito é O Morro dos Ventos Vivantes, junto com Jane Eyre, que são duas obras góticas. Então, eu gosto muito, e ver isso satirizado aqui foi muito legal. O que que acontece? Aqui a gente vai acompanhar a Catherine Morland, que é uma jovem muito sonhadora, digamos, porque ela é muito voltada para o universo dos livros e ela gosta muito de ler livros da Inglaterra vitoriana, né? Livros góticos. E aqui ela acha que tem um mistério assombroso acontecendo e que ela precisa desvendar o que tá acontecendo. Ela sempre tá achando que tem alguma coisa ali nas entrelinhas. E é muito divertido ler, porque é realmente a gente vendo a literatura gótica se materializando na vida real de uma forma exagerada, sabe? É muito curioso. E além disso, como eu falei, a Jane Austen vai abordar alguns temas, como amizade, por exemplo.
E é muito bonito ver aqui, nesse livro, como que a amizade é muito especial na vida de uma jovem, sabe? Não só de uma jovem moça, mas de um jovem moço também, né? Que nós temos também contato com rapazes aqui. E todos os personagens desse livro são, assim, incríveis. Obviamente, alguns nem tanto, né? São mais desagradáveis. Mas, de modo geral, muito, muito bom o livro. Essa minha edição é da Penguin e a tradução é do Paulo Henriques Brito. Esqueci de falar dessa daqui. Essa edição é da WMF, né? Martins Fontes. E a tradução é do... deixa eu ver... é da Joana Angélica Dávila Mello. Aqui. E o próximo livro que eu tenho pra falar com vocês é Herdeiras do Mar. Esse livro, eu sou apaixonada por ele, também tá muito marcado. Eu vou falar pra não esquecer. Ele é da Paralela, editora Paralela. É da Mary Lynn Bratt, enfim. E a tradução da Júlia de Souza. E esse livro é muito bom, mas eu não recomendo esse livro pra todo mundo. Se você tem muita sensibilidade aos temas que esse livro aborda, eu não recomendo a leitura, porque vai ser um livro muito visceral, né? E, enfim, o que o livro fala? Aqui a gente vai acompanhar a história das mulheres de consolo da Segunda Guerra, né? Que eram basicamente jovens coreanas que eram raptadas, né, aprisionadas pelo exército japonês para servirem de escravas sexuais, basicamente. E é muito doloroso, porque por mais que o livro em si seja uma história fictícia, né, nós sabemos que não existiu uma Hannah de fato, né? Talvez tenha existido, né, que a autora provavelmente se inspirou, né, em alguém que ela vai falar mais pra frente, né, no finalzinho do livro, né, nos agradecimentos, que ela se inspirou em várias mulheres, mas não existe uma Hannah específica, existem várias Hannahs, né? Mas por mais que não seja um livro, uma biografia, por exemplo, o que tem aqui nesse livro é muito doloroso, porque a gente vai acompanhar a trajetória da Hannah, né, que é uma jovem coreana. Ela tem 14 ou 16 anos, se eu não estou enganada. Bom, aqui não fala. Ela vai ser raptada por um soldado japonês para ser mandada para um bordel japonês, né? Isso foi durante a invasão japonesa ali na Coreia. E a Hannah, ela meio que se coloca a captura para salvar a irmã dela, a Emi, ou Emi. E quando a gente vai lendo esse livro, vai dando um aperto no coração tão grande, vai dando uma taquicardia, uma ansiedade muito grande, porque você vai lendo tudo que fazem com ela. Desde quando capturam ela, quando raptam ela, até quando ela tem esperanças de sair dali com vida, né? Tem esperanças de sair bem dali. E é muito doloroso, mas assim, é uma escrita linda. A Mary Lynn Bratt fez um trabalho maravilhoso ao rememorar, né? Ao homenagear essas jovens, porque até saber da existência desse livro, eu não sabia da existência das meninas de consolo, das mulheres de consolo. E saber mais sobre elas e ver que a história delas não foi apagada é muito, muito lindo. Sério, foi assim, um livro que eu li muito rápido. Eu devorei assim esse livro. Como eu falei, ele tá todo cheio de marcação. Tá realmente assim, com muitas marcações. Por mais que eu tenha devorado esse livro, ele dói bastante, sabe? Você fica com ele na cabeça por muito tempo. Até hoje eu fico com esse livro na cabeça. Eu lembro que eu terminei ele em janeiro. Então assim, foi um dos primeiros livros que eu li no ano. E ele não sai da sua cabeça. Você sempre vai se lembrar da Hannah e da Emi. Você sempre vai se lembrar e você vai pensar, cara, isso daqui não é só ficção, isso aconteceu e talvez tenha acontecido de forma pior do que tá sendo narrado aqui. Então, assim, leiam, apenas leiam esse livro. O próximo livro que eu tenho pra falar com vocês é Hécuba, do Eurípides. A tradução é da Trupersa e a direção de tradução é pela Teresa Virginia Ribeiro Barbosa. Essa minha edição é da Relicário, em parceria com a UFMG e a Faculdade de Letras, né, minha faculdade. E aqui em Hécuba, nós, né, nessa tragédia, nós vamos conhecer a história de Hécuba, que foi a rainha de Troia e considerada a mulher mais sofredora, né, da literatura grega.
que ela vai perder seus filhos, ela vai ser uma mulher totalmente desgraçada mesmo. E eu não posso falar muita coisa, senão eu vou tirar a alegria de ler isso daqui, mas esse livro também tá muito marcado, marquei bastante coisa. E assim, ela vai sofrer pra caramba, ela vai perder sua filha e seu filho, né, Polidoro e Polixena. Ela vai sofrer com a Guerra de Troia, com a Guerra do Peloponeso. Ela vai ver muita gente morrendo. E o Eurípides tem uma coisa em relatar tragédias que, assim, só o Eurípides mesmo pra conseguir fazer isso. Simplesmente fantástico. O que eu tenho pra falar com vocês é duas narrativas fantásticas do Dostoiévski. A minha edição é da editora 34, com a tradução do Vadim Nikit. E aqui nós temos duas histórias muito famosas do Dostô, né? A Dócil e O Sonho de Homem Ridículo. Eu também não quero falar muito, porque são histórias curtas, mas eu digo que essas duas histórias me emocionaram muito. Tá bem marcado também. Em A Dócil, né, nós vamos ver uma jovem, né, uma mulher, na verdade, que falece, né? Um homem desesperado, no caso, né, vai ver o cadáver da esposa. E ela comete, né, um autoextermínio. E só isso que eu posso dizer. Já em Sonho de Homem Ridículo, que, assim, é simplesmente incrível, nós vamos ver esse homem ridículo, esse homem simplesmente detestável, que se acha muito diferente da sociedade. E nós vamos ver como que ele se acha diferente e como que ele quer dar cabo à própria vida após uma situação específica que acontece, até que ele encontra uma jovenzinha, uma menininha, né, que vai ao seu encontro desesperada. E aí nós vamos acompanhar ele tendo um sonho, né? Depois que ele encontra com essa menina, ele dorme e tem um sonho que vai ser esse sonho de homem ridículo. E a partir daí, eu não posso mais falar também porque são duas novelas, né? Muito curtinhas. A próxima leitura que eu tenho aqui é A Conquista das Virtudes, do Francisco Fausto. Esse livro, para quem é cristão, eu acho fundamental. Se você não é cristão também, é uma ótima pedida, porque aqui o Francisco Fausto, que foi um sacerdote, na verdade ele ainda está vivo, né? Ele é um sacerdote da Opus Dei. Ele vai falar basicamente sobre as virtudes, quais são as virtudes, quais são os vícios também, como você evita esses vícios, como você chega nas virtudes. E ele vai falar de uma forma muito didática, vai trazer passagens bíblicas que exemplificam essas virtudes, que falam dessas virtudes, vai falar sobre o que a igreja diz sobre essas virtudes, e é simplesmente um livro incrível. Eu marquei bastante coisa também, eu não acabei de fazer as marcações com post-it, mas assim, eu marquei horrores nesse livro. E, assim, ele vai falar com uma linguagem muito fácil, muito tranquila de se entender, né? Ele vai falar também bastante sobre o São José Maria Escrivá, como eu disse, ele é um sacerdote da Opus Dei, então ele vai trazer muitas citações do São José Maria. E assim, é simplesmente incrível esse livro. É um livro de ficção, de não ficção, perdão, é um livro teórico, não tem muito o que eu falar exatamente, mas apenas leiam. Sendo você cristão, não leia, porque vai mudar muito a visão que você tem acerca do que é virtude, do que é ser virtuoso. Eu tinha uma visão sobre virtudes antes de ler esse livro e eu passei a ter outra, sabe? Assim, simplesmente incrível. E como eu falei, né, ele vai mostrar a questão das virtudes e dos vícios. E aqui fala que na primeira parte ele vai mostrar o valor, né, e as necessidades de ter virtudes, e na segunda parte ele mostra os caminhos, e é exatamente isso. Nós temos duas partes nesse livro, e aqui nós vamos ter uma introdução às virtudes, né, e aos vícios, como eu falei. Então ele vai falar, o que é a preguiça e qual que seria o oposto da preguiça, que seria a virtude. E aí na segunda parte ele fala como que a gente consegue chegar nessas virtudes. E assim, simplesmente incrível. A minha edição é da Cultor de Livros. E simplesmente maravilhosa. Não tem tradução porque foi um livro escrito em português. Então, simplesmente muito, muito bom. O próximo livro que eu tenho aqui é Inferno, do Dante Alighieri, né? Que é o primeiro livro, né? A primeira parte da Divina Comédia.
E que história magnífica! Essa é a minha edição, é da editora 34, com tradução do Ítalo Eugênio Mauro, tá toda marcada também. E eu amo essa capa, é uma série belíssima, eu tenho o box que tá aqui. E assim, que edição linda, que livro lindo, tá todo marcado também, todo escrito, rabiscado. Aqui nós vamos acompanhar Dante e Virgílio no inferno, basicamente, indo em direção ao inferno. Né? Dante acorda em uma selva escura, ele diz que acorda numa selva escura. Se eu não me engano, em algumas traduções diz que é um pântano escuro, alguma coisa assim. Aqui é referido como selva escura. E aí ele vai encontrar a figura de Virgílio, né? O mesmo que escreveu Eneida. E nós vamos ver as aventuras deles, né? Indo em direção ao inferno, descendo os círculos do inferno. São 7, se eu não me engano. Se eu não estiver ficando doida, são 7 círculos. Aqui tem, inclusive, um esquema que mostra como é, né? O inferno aqui. São 9 círculos, no caso. E nós temos aqui, em cada canto, né, que aparece, esses círculos, qual é o pecado referido, quais são os pecadores, né, ou seja, qual pecado cada um cometeu. E aqui nós vamos ter muitas figuras históricas aparecendo, muitas figuras do tempo de Dante, e inclusive eu preciso fazer uma releitura desse livro, porque eu sinto que não captei tudo que o Dante tinha para dizer, porque, como eu disse, aparecem muitas figuras da época de Dante. E eu não sou da época de Dante, então, obviamente, alguma figura ou outra eu não conheço, né? Não vou ter tanta ciência, assim, do que o Dante tá querendo dizer, mesmo com as notas que nós temos aqui, né? Temos bastante notas nessa edição da 34, realmente uma edição primorosa, eles têm um trabalho excelente. Mas apenas leia. Mesmo assim, mesmo sem você ter uma grande bagagem, eu recomendo a leitura porque é um épico maravilhoso. Eu me diverti em alguns momentos com algumas coisas. Fiquei com um olhar muito sério em outras, né? Porque quando Dante vai abordar temas espirituais, temas mais voltados para a alma humana, para a vida humana de fato, você fica mais reflexivo, sabe? Você entende que o Dante estava querendo fazer alguma coisa ali, né? E aqui ainda nós não aparecemos, né? Nós não temos contato com a Beatriz, que eu quero muito ver logo. Mas enfim, recomendo muito esse livro, simplesmente sensacional. Dante Alighieri tinha uma escrita maravilhosa e essa edição, não sei se eu falei, é bilíngue, né? Tem aqui o dialeto fiorentino. Curiosidade, é graças a Dante que nós temos o italiano como ele é hoje. O italiano, né, antes de ser o italiano, de fato, a língua italiana universal assim, né, unificada, era um conjunto gigantesco, assim, de dialetos. Hoje em dia eles falam ainda alguns dialetos. Eu tive uma professora italiana na faculdade e ela, né, nos apresentou os dialetos italianos, que são muitos, e que alguns ainda são falados, né, mas que nós temos o italiano universificado, né, essa união que virou italiano, e foi graças ao Dante. O italiano que nós temos hoje é basicamente o dialeto fiorentino, né, florentino, que foi popularizado com a Divina Comédia. Então, assim, Dante, além de ter sido um cara incrível, simplesmente genial, popularizou, né, o italiano e fez com que o italiano virasse o que ele é hoje. E por fim, nós temos aqui A Casa Holandesa, da Anne Patchett. Essa minha edição é da Intrínseca e a tradução é da Alessandra Estetti, não sei, enfim. Esse livro eu também marquei bastante coisa. E aqui, basicamente, nós vamos ter um romance de formação. E nós vamos conhecer aqui dois irmãos, o Danny, né, e a Maeve, enfim, que é essa menininha aqui da capa. E nós vamos ver, basicamente, a história desses dois irmãos, que são filhos do Cyril Connor, se não me engano. É Cyril Conroy. Isso, Cyril Conroy. Que é um homem que entrou, né, no ramo imobiliário depois da Segunda Guerra e adquiriu essa casa holandesa. E a história, ela é sobre a casa, mas ao mesmo tempo é sobre a decadência de uma família
e a decadência de pessoas em si, de cada indivíduo, e como que cada problema pessoal vai impactar na vida desses irmãos. E assim, esse livro, ele me emocionou em vários momentos. A Ann Patchett tem uma forma de descrever conflitos familiares, não só conflitos no sentido de brigas, mas momentos turbulentos, que assim, eu não tinha lido nada parecido até então. E nós vamos ver aqui sofrimentos que esses irmãos vão passando, com morte de familiares, com a ruína dessa família, como eu falei, e como que essa casa, né, a casa holandesa, vai contar histórias, como que a própria casa conta uma história própria, e como que cada pessoa que passou ali, nessa geração de pessoas que morou ali, tem uma história para contar, por meio da casa e por meio desses dois irmãos, que são o foco principal da história. Bom, chegamos ao final do vídeo, essas foram as minhas melhores leituras de 2024. Me conta aqui embaixo se você já leu algum desses livros e também me conta qual foi a sua melhor leitura ou quais foram suas melhores leituras do ano passado. E não se esqueça de dar um like, se inscrever, comentar, me seguir no Instagram, me seguir no Scooby, no Goodreads, se você tiver, e comprar os livros. Eu vou deixar o link aqui embaixo. E é isso, espero que tenham gostado do vídeo. Um grande beijo, fiquem com Deus e boas leituras! Tchau!